E aí, bora pra mais uma história? Hoje eu quero contar pra você a história do Rômulo. O Rômulo é um grande amigo que eu tenho um carinho enorme até hoje. E a gente tem uma história muito legal, muito engraçada, muito doce, que vai fazer você se apaixonar. É isso mesmo, você vai se apaixonar por essa história. Bom, sem mais delongas, o nome dele é Rômulo. O nome dele é Rômulo. 18 anos, atleta, jogador de futebol mais especificamente. Eu conheci ele nas redes sociais. Aquela velha stalkeada no Facebook. A princípio, como eu já tinha uma certa fama na cidade, já tinha publicamente me assumido a sexualidade, e isso sempre causou receio em muitas meninas em se aproximar de mim. E com ele, foi da mesma forma. Um belo dia, eu puxei assunto com ele. Era fevereiro. Sem sucesso. Depois de 3, e aí, no bate-papo, 10 meses depois, em dezembro, ele teve coragem ou vontade de me responder. A conversa foi bem breve, foi apenas um "e aí?", e depois disso eu não fui mais respondido. Porém, se tem algo no qual eu me dedico, é conquistar as pessoas, a confiança e a amizade delas. Depois de um tempo, eu consegui o número dele. Começamos a conversar, mas era bem esporádico, nada que tivesse uma frequência, pois era raro ele responder. Um dia, ao ver um amigo que tínhamos em comum, Mike, cujo mesmo trataremos aqui em outro capítulo deste, em uma foto postada nos meus status, foi a vez de Rômulo puxar assunto. É nada que você conhece ele. Poxa, é claro que eu conheço, ele é um grande amigo. Ele estuda e joga comigo. Vamos marcar um dia de sair juntos? Eu, naquele momento, não sabia qual reação ter. Ali estava a tão esperada chance de me aproximar. E naquele dia, como nós conversamos por muito tempo, eu, com minha simpatia, perspicácia e audácia, tratei de assuntos que o fizeram ficar preso na conversa, interessado nos assuntos e esquecendo um pouco o receio que o Rômulo tinha comigo. Cara, eu preciso ir, tenho treino. E foi dessa maneira que encerramos aquela que seria a primeira de muitas das nossas conversas. Rômulo, atleta, com seu 1,70 m de altura, não era dos caras mais fortes. Porém, ele tinha o que Charlie Brown Jr. definiria como um rosto lindo e um sorriso encantador. Uma barriguinha tanquinho, jeito de atleta, ar desperto e olhar que poderia esconder muitas coisas. Apesar da imagem de mocinha da igreja, fiel aos preceitos ensinados pela sua religião, com o tempo as conversas entre eu e Rômulo começaram a tomar um novo rumo. E após eu avaliá-lo bem, eu encontrei a brecha necessária para entrar na intimidade dele. O ego. Perguntei. Você deve pegar altas minas, né, cara? Que nada, nem sou tudo isso, mas às vezes pego alguma, respondeu ele. Ah, para, olha esse corpo. Você tem sempre a mina que quiser, vai falar que não. Você sabe que pra mim não tem problema falar que um homem é bonito e que eu acho que também você não é imaturo a ponto de se ofender com um elogio, né? Mesmo ele vindo de um homem, né? Rômulo respondeu. Nada, por mim tranquilo. Eu só não curto. Debochei. É claro que você não curte. Com tantas meninas que te querem, difícil mesmo você querer um homem, né? Sortudas, comentei. Sortudas? Não entendi, perguntou ele curioso. Sim, elas têm a sorte de fazer tudo aquilo que eu não posso fazer, disse eu, já prevendo aí a próxima frase dele. Você pode ser mais específico? Naquele momento, eu usei com ele algumas das táticas que eu sempre uso em situações como essas. Primeiro, fazer com que ele confie em mim, pelo fato de mostrar que eu estou confiando nele. Essa é uma técnica persuasiva que realmente nunca falha, ou raramente falha. Em seguida, um pouco de drama, fazer ele se sentir caridoso em fazer alguma coisa por mim. Algo que normalmente ele não faria. Mas, para tirar a minha melancolia do momento, ele cedeu, fazendo com que eu alcançasse o segundo degrau pro nosso relacionamento. Disse eu, olha cara, eu posso até te falar, mas eu preciso confiar em você que essa conversa não vai sair nunca daqui. Já basta a quantidade de caras da sua idade que são imaturos e retardados, mas eu só vou dizer porque você parece ser um cara diferente. E aí, como se tivesse levado um soco no estômago, Rômulo reage. Sério, você tá me comparando com esses caras?
Claro que morre aqui, você pode confiar em mim, cara. Não vai adiantar muito eu falar, pois nada vai mudar. Mas elas podem ver, tocar e usar esse seu corpo gostoso a hora que elas bem querem. Eu nem ver posso. Mas fica bravo não. Ver é um sonho impossível pra mim. Mesmo que só servisse pra eu imaginar certas coisas aí que eu não posso ter. Falei então melancólico. Romulo, muito caridoso. Ele se fez um pouco de difícil, mas acabou cedendo e mandou uns famosos nudes. Percebi com o tempo que ele gostava de ser elogiado. Receber elogios fazia com que ele se sentisse mais animado e com uma autoestima mais cheia. E essas trocas de fotos começaram a ser mais frequentes. Até que um dia, acredito eu que, depois de participar de um dos encontros da igreja, Rômulo parou de me mandar fotos, me bloqueou das redes sociais e sumiu. Essa história ficou interrompida por um bom tempo e reapareceu num breve flash. Eu estava resolvendo algumas coisas na rua quando vi que Rômulo vinha vindo na minha direção, no mesmo lado da rua, porém de bicicleta. Quando me viu, mais do que rapidamente ele trocou o lado de rua e percebendo que eu vi sua atitude, ele meio desconfortável, acabou acenando para mim com a cabeça para não pesar mais a situação e quando passou por mim, mais do que depressa, sumiu em meio aos carros da movimentada rua que dava acesso ao campo onde ele treinava. Um dia eu percebi que eu não estava mais bloqueado no Facebook. Quando ao acaso enviei uma mensagem oferecendo aí algumas roupas que eu estava vendendo, a mensagem chegou e ele me respondeu. Fiquei surpreso e voltamos a conversar como se nunca tivéssemos parado de nos falar. Ele me atualizou aí da sua vida, justificou seu afastamento devido a estar muito firme na igreja e aquela postura não era condizente com o que ele estava buscando viver. Fui muito compreensível com tudo que ele me disse. E foi quando ele começou a me contar sobre a história de um outro amigo dele, que ele soube que eu havia me envolvido e que tinha terminado de maneira ruim. Ele me contou a versão da história toda distorcida que o amigo dele havia inventado sobre o fato ocorrido. Ele me disse que saiu com você, que você embebedou ele e depois ele não sabe dizer se aconteceu ou não. Quando ele falou isso, eu fiquei enfurecido. Eu fiquei muito chateado em saber que alguém de quem eu gostava tanto tinha saído inventado algo tão pesado para justificar uma escolha do qual ele mesmo tinha se arrependido. Eu fiz questão de abrir todas as nossas conversas em redes sociais. Todas as conversas que eu tinha com o amigo dele e depois de um tempo ficou provado para Rômulo que o amigo dele, Otávio, vocês vão conhecer essa figura ainda. Tudo aquilo que o Otávio disse não tinha fundamento. Era apenas uma mentira para esconder o fato de que ele havia transado com o homem. Rômulo ficou em choque, ele não sabia como reagir. Ele confrontou Otávio e o mesmo admitiu o que tinha feito. Rômulo então viu que nem o seu melhor amigo era realmente sincero com ele. E nesse momento, a sua amizade comigo só crescia. Começamos a sair com mais frequência, conversávamos sobre os mais diversos assuntos, ficamos íntimos, ele me voltou a me mandar fotos, até que um dia as coisas esquentaram um pouco mais. Um fato sobre mim é que eu sempre detecto que alguém quer se dar bem em cima de mim de alguma forma. Eu deixo bem claro que eu tô ciente daquilo, que eu até posso ajudar, mas que algo precisa ser feito em compensação. Naquela do me ajuda que eu te ajudo. E depois de muito insistir, tentar, falar, eu convenci ele a permitir que eu fizesse sexo oral nele, em troca de alguns favores. E assim foi feito. Tudo aconteceu muito rápido, mas ficou claro que o Rômulo ficou surpreso em ver que aquilo que ele tanto temia, tanto rejeitava, era algo que podia lhe fazer sentir muito prazer. Para mim, a sensação era incrível, pois depois de praticamente 1 ano e meio tentando algo, a minha hora havia chegado. Eu não tinha garantias de que aquele ato fosse se repetir. Entretanto, eu aproveitei aquele momento da melhor maneira possível, pois para mim, aquele momento, mesmo que trocado, foi algo especial. Ele me disse depois que aquilo ia ser difícil para ele, né? Ele estava tentando evitar pensar no assunto, pois foi algo que ele gostou, porém não ia permitir que fosse um hábito, que acontecesse mais vezes e para não correr o risco dele se acostumar com aquilo. A nossa amizade depois disso foi só crescendo, eu sempre tentando e ele sempre se esquivando. Por vezes ele me mandava algumas fotinhas e até iniciamos alguns projetos que eu não posso citar aqui, né? Por minha honra, porque alguns baús precisam permanecer trancados, né? E dessa forma,
A intimidade cresceu imensamente e o nosso contato se tornou semanal. O determinante nessa amizade foi algo que aconteceu alguns meses depois. O Rômulo sofreu um acidente e ele ficou com uma sequela irreversível. Eu fiquei sabendo apenas uma semana depois do ocorrido. Eu fiquei embebido de puro ódio e raiva, pois por conta de um marginal, meu amigo nunca mais teria a mesma vida. No auge dos seus 18 anos aí, sofrendo por algo que afetou seu físico, seu emocional, sua autoestima. Mas em uma das nossas conversas, quando ele me relatava o que aconteceu com ele, eu me apaixonei perdidamente por ele. Conhecendo ele como eu conhecia, eu esperava que ao passar por aquela situação ele ficaria cheio de ódio, de raiva, que quem lhe causaria aquilo ele poderia odiar a pessoa o resto da vida. Entretanto, ele estava em uma paz de espírito tão grande e me disse algo que eu guardo no meu coração desde então. Luca, a maldade do outro já me fez sofrer demais. Já me marcou para a vida toda, no externo, no físico, mas no interior não irá me modificar, não irá mudar quem eu sou. E se for mudar, que seja para melhor. Ele me deu o mal, pois o mal é a única coisa que existe dentro dele. E dentro de mim ainda existem muitas coisas boas e é por elas que eu vou prezar. Eu confesso que quando eu escrevi isso aqui, eu lembrei da cena, me emocionei muito. E desde o dia eu tenho cuidado dele, ele cuida de mim. E ao meu ver, pelo que ele diz, a nossa amizade cresceu imensamente depois desse ocorrido. Eu ainda não consegui pegar ele. De jeito não. Mas foi ele quem me motivou a escrever esse livro, contando essas histórias todas. Vez ou outra ele me permite tirar umas casquinhas, uns momentos de contato. Porém, nunca nada que seja significativo quanto aquele dia, onde por força aí do acordo, nós tivemos um momento nosso. Eu confesso que por algumas vezes ele já me confessou quase ter cedido as minhas investidas, hein? E pode ser que isso venha a acontecer. Todo aquele medo do falatório do povo parece ter ido embora. Tanto que ele fala sobre mim com os amigos. É claro, sem revelar os detalhes aí da nossa intimidade. Ele brinca com a situação, das cantadas, investidas, diz que me ama, que vai morar comigo no futuro e que na realidade, o que na realidade é um sonho nosso. Posta que me ama nas redes sociais e eu simplesmente quero cuidar dele pelo resto dos meus dias. Ele é muito especial, eu amo ele. É um grande parceiro, um grande amigo, a melhor pessoa para conversar sobre os assuntos mais sérios e até os mais ridículos. Estar perto dele é riso certo. Ele é como um irmão para mim. Mentira, irmão não. É como um primo, né? Porque primo a gente pode pegar. Eu espero poder escrever uma parte 2 sobre o Rômulo. E que ela seja bem amorosa e apimentada. E quem sabe isso não acontece até o fim desse livro. E aí? Você acha que vai rolar? Segue pra ver mais. Bom, deixa seu like. Comenta aí, vai, o que tu achou dessa história. Compartilha com teus amigos. Vamos fazer esse livro crescer, vamos fazer esse canal crescer. Tem muita coisa pra você aqui. E aí, qual será o desfecho dessa história? O nome dele é Rômulo. Até mais.